com vocês. Nós estamos começando hoje o programa 83 do Ciência e Vida. Eu sou o Aristeu, mediador. Nós temos hoje a honra de ter aqui à minha esquerda o Diego Bonato, Coitinho, prefere como Diego, Bonato como Coitinho? Indiferente, que é o chefe do cartório da 31ª Zona Eleitoral. O Ricardo Senger, que é ex-vice-prefeito de Montenegro, e à minha direita o Rafael Faustino, né, normalmente conhecido, que é um servidor público e mesário voluntário há muito tempo. E o nosso programa de hoje, aproveitando esse período... O Rafael é professor, né? Eu tenho formação, mas não exerço. Não exerce. Não exerce. E aproveitando esse período pré-eleitoral, a gente resolveu fazer um programa discutindo as questões assim mais, não se vota em A ou B ou C, mas em questões mais amplas. Então a gente pergunta assim, por que a gente precisa de eleição, tá? A questão toda, a gente vê uma briga por censura, principalmente fake news. Tudo é fake news agora, não é? Como saber se é ou não é? Um momento onde um dos poderes está assumindo um poder majoritário em relação aos demais dois, e a escolha do presidente assim ofusca os demais. Então a gente praticamente vota no A ou no B ou no C. E senador e deputado a gente não está nem aí, há pouco tempo. Então essas questões que eu queria trazer com vocês. E eu começaria perguntando para o nosso Diego, né, chefe do cartório, a pessoa mais assim que vai ser atribulada nos próximos dias, né? A quem serve a eleição? Bom, teoricamente a eleição deveria servir ao eleitor. O eleitor, então, que é a principal pessoa naquele dia da eleição, que vai lá e confia o seu voto em um candidato. Teoricamente é a ele que deveria servir a eleição. Também, em segundo plano, deveria servir aos candidatos, que são os que vão receber esse voto e vão tentar ser eleitos ao fim da eleição. Basicamente, a sociedade, então, através do eleitor, e também ao governo, através do voto depositado nele. Ricardo. Bom, a eleição acho que faz parte do regime democrático, né? Faz parte já. Há muitos anos, existia na antiga Grécia também já eleições, né? E passando pelos séculos, muita coisa foi abandonada, e principalmente nos Estados Unidos, lá em 1776, quando foi a independência americana. Então se optou por uma democracia que é pelo voto, né? Começa a escolher o teu governador, né? O teu prefeito, enfim, presidente da República, e com mandatos de 3, de 4, de 5 anos, enfim, o sistema americano. Sim, mas nós estamos teorizando. Mas ela serve mesmo para isso? Exatamente, exatamente. Quem vai nos dirigir, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, um deputado federal é 2 anos. Mas fala no Brasil. Mas aqui, pois é, aqui 4 anos. Mas veja bem, estou só comentando a origem, da onde é que vem o voto, né? Isso sim. Então, para que serve, né? A democracia é uma coisa que tudo tem uma origem, né? Para nós chegar no sistema atual, tem uma origem de onde é que surgiu isso aí tudo. Então, na teoria, isso aí é para defender o povo que decide. Para o povo decidir qual o rumo que quer tomar. E o rumo que quer tomar vai ter dirigentes que são escolhidos pelo povo. Então, eu acho muito interessante, né? Existe a democracia é uma esculhambação, o voto é uma esculhambação, mas ainda é dos melhores. Dos melhores. Então, em Montenegro, no Brasil aqui, a gente acha também que tem muitos defeitos, enfim, mas ainda é a melhor maneira de o povo ser representado, tanto no seu município, pelos vereadores e prefeito, né? Deputados estaduais e governador, e deputados federais, senador e presidente da República. Então, tem uma deixa eu passar para ele, depois a gente volta. Isso. Ricardo. Rafael, perdão, desculpa. Faustino. Bom, a eleição, a nossa, pelo menos nosso sistema, ele é digamos assim, a cristalização da democracia representativa, né? Que nós temos a democracia participativa, em que as pessoas participam das discussões de governo, de projetos das políticas públicas, enfim, e nós temos a eleição como um mecanismo da democracia representativa, que a pessoa vai lá, escolhe o seu representante, e aí, claro, nós temos essa, digamos que uma anomalia de que as pessoas depois não lembram, menos de um ano, algumas não lembram quem votou para federal, para deputado estadual ou para vereador, então ela
ela é importante na linha que o próprio Ricardo falou e Diego, de que assim, ó, é o nosso sistema que nós temos. Tá, tudo bem, mas assim, Faustino, deixa eu devolver para ti. Quando tu compra um carro, tu compra esse carro porque tu sabe que tu precisa do carro para ir e vir, para fazer não sei o que e tal. A questão quando tu faz o voto, eu não estou falando da democracia, eu estou falando da eleição em si. Ela hoje, tu vota no candidato, tu vota no partido, tu não vota no que se propõe a fazer. O Ricardo falou em projetos. Isso. A gente não vota em projeto, a gente vota na pessoa, ou às vezes numa ideia, mas a gente não tem essa consistência. Então assim, se eu estou votando numa coisa assim que é meio amorfa, sem forma, como é que eu quero que depois ele me defenda? É que aí nós temos assim, as várias vertentes da sociedade, né? Então, por exemplo, como tem o Ricardo que gosta do carro B, o Diego do carro C, eu gosto do carro Z, a questão, o critério às vezes da sociedade, ela também varia. Então, há pessoas que votem por projeto, por identificação, ou por projeto, outras por questão ideológica, que não há problema nenhum em ideologia, até porque as pessoas hoje, elas estão criminalizando, não digo a palavra, mas estão querendo combater uma palavra que existe na essência. Todos nós somos seres ideológicos, isso a filosofia explica. Sim, isso sim. Mas então tem aquelas que votam por necessidade, tem aquelas que votam por conveniência, tem que escolhem por conveniência, e outras por necessidade, outras votam por questão de convicção, né? Então é muito variado, é o que compõe a nossa sociedade, é o que compõe o nosso tecido social, que não temos como fugir dela. Tem uma vertente muito grande na política, para quem acompanha mais de perto, que é o seguinte, muitas pessoas votam, isso não interessa se é na cidade ou no estado, eles votam num projeto, por exemplo, aquele vereador ali é a causa animal, eu vou votar nele, eu me simpatizo com ele. Sim. Né? Isso numa cidade, por exemplo. Na cidade, sim. Num prefeito, mesma coisa. E outros vão lá e votam pela amizade. Sim. Eu sou amigo dele, Eu da conheço família, ele, vou eu botar confio cara, nele. isso, é de boa gente e tal, trabalhou comigo, aquela coisa, né? Então tem várias vertentes. E também nós temos que considerar que mais de 90% da população não tem alienação com a política, ela não tem conexão com política. Para eles tanto faz, eles se ligam só nessa época aqui agora, que começa a bombardear a televisão. Aí as pessoas se ligam na política. Eu sou, por exemplo, uma pessoa ligada 24 horas, 360 dias por ano, porque eu gosto de política. É como aquele que é ligado em futebol, ele acompanha direto isso aí 24 Ricardo, horas. assim, Né? tu me deu uma deixa para a minha segunda pergunta. Assim, as pessoas estão preparadas para votar? Eu perguntaria pro Diego agora, assim, porque assim, 90% está alienada, eu concordo, para mim até mais. Né? Assim, então, fazer eleição com pessoas alienadas, tu vai tirar o quê? A palavra, cara, eu te botei numa fria Existe a agora. campanha, né? Campanha política, aí as pessoas começam a se ligar. A grande questão é o que é estar preparado para votar. Aí vai desde a pessoa saber operacionalizar a urna eletrônica quando vai no dia votar. Isso é. Nós temos não é isso que a gente está falando aqui agora, né? Nós temos também a questão de preparar, saber o que é melhor para si. A cabeça do eleitor. O eleitor ter consciência do seu voto, a importância do voto. E é uma questão, nós temos então mais de 150 milhões de eleitores no Brasil, um número muito grande, e cada pessoa é uma pessoa que talvez ela se considere apta a votar na sua convicção, para outra pessoa na avaliação pode estar, essa pessoa não está apta a votar, não concordo com a... Essa para mim seria a essência, votar no projeto do Faustino, do Ricardo, né, do Diego, mas o que a gente vê é muito mais eu dizendo que o Faustino fez aquilo errado, que o Ricardo fez aquilo errado, a gente dá mais olhando os podres do que olhando o projeto. Eu não quero saber qual é a ideia do Ricardo, eu quero saber o que ele fez de errado na vida passada para poder escancarar. Então assim, nota, esse é o viés hoje, e isso para mim faz com que a gente tenha uma perda de foco, e o resultado é que a gente acaba votando no menos ruim, ou acaba votando, chega lá na frente e digita qualquer coisa, pega um papelzinho, aí vem a alienação. O que tu acha disso, Faustino? O Diego fez uma questão muito bem, a pergunta que as pessoas hoje, de uma forma geral, há uma linha que diz assim, estão preparados ou não estão, isso aquilo. Bom, o que é o estar preparado?
Por exemplo, então nós vamos adotar critérios. Escolaridade, é estar preparado? Nem sei. A renda, é estar preparado? Questão de posição social, o morador do bairro X está mais preparado do que do Y, porque, por exemplo, vamos dizer assim, nos prognósticos da enchente que diz para nós que o segundo semestre poderá ter chuvas mais intensas, é um fator que vai interferir na eleição. Com certeza. Então, por exemplo, então quer dizer assim, que aquela comunidade que vier a ser atingida por esse fenômeno, que se ele se agravar ali em setembro, véspera, na porta da eleição, então quer dizer que ele pode ter a tendência de votar no candidato A, B, né? Ou no projeto A ou B. Então quer dizer, mas ele está, como eu vou julgar que ele está preparado para votar ou não, tendo um fator externo que vai interferir. Então é muito difícil de nós termos esse critério claro, está preparado ou não? Bom, aí existem os mecanismos, assim como, por exemplo, a gestão pública, para não desviar da sua finalidade, do princípio de transparência, eficiência, tu tem que ter mecanismos de controle e de acompanhamento. Se tu não tiver esses controles, esses pesos, contrapesos de controle e fiscalização adequadamente, não vai funcionar o orçamento público a contento. Na questão da eleição, tu tem os critérios, tu tem que ter os mecanismos. Por exemplo, o processo eleitoral, nós somos convidados, mas nós temos que ter integridade do processo eleitoral. No ato da votação, tá? No dia da votação. Eu não posso interferir no Ricardo se ele chegar lá e não saber votar. Mas isso acontece. Isso acontece. Não no ato da votação, acontece antes. Tá falando na rua, no caso. Na rua ou numa comunidade, onde tem um poder que tu pode exercer, tu vai votar lá, porque pode ser o coronel, pode ser o empresário, pode ser aí o depende dono, pode ser o chefe da Aí depende da capacidade, facção, pode ser a capacidade do Estado de fiscalizar e repreender, mas aí às vezes o Estado ele ou não. Volto ao que o Diego trouxe, a questão da preparação. Uma vez eu sou colorado e fui conselheiro do Internacional. Uma vez a gente fez uma discussão com grupos políticos ligados, e aí a questão era assim, vou passar bem o tema, assim, pode um lixeiro se tornar presidente do Internacional? Uma corrente dizia que pode. A corrente que eu acredito não pode, porque ele não sabe ler nada, olhar política, tanto é que muitos dos presidentes que entraram aqui, não só os letrados, mas também os não letrados, fizeram uma porcaria em termos de gestão. Quer dizer, não é questão... Não estou dizendo assim que mas na verdade, assim, tem que ter um mínimo de escolaridade para poder lidar com as questões públicas. Falou de orçamento. O que é um orçamento? Então, se tu não sabe o que é orçamento, como é que tu vai ser chefe de uma administração? Então, tem que ter um mínimo, ou pelo menos que o cara tivesse, fui eleito, então faz um preparatório para... Mas não, as pessoas entram com a cara e a coragem, só porque são vereadores, começam a ser, por exemplo, ou deputados federais, começam a se arvorar. Então, assim, eu tenho essa dificuldade em sair desse dilema. Para mim, eu sou muito baseado no mérito, e o mérito baseado em conquista. É que nem tu, o Diego aqui pegando o exemplo, tu é coordenador de uma zona eleitoral. Pô, tu tem que ter estudado um bocado para te tornar aqui, não é chegar e botar o Aristeu lá. Então, entendeu? Então, essa é uma questão. Eu acho que isso não é abordado. E assim, eu queria saber essa questão dos partidos políticos, o papel do partido político nessa eleição, em qualquer eleição no Brasil. Como é que vocês veem os partidos políticos? Ricardo. Olha, o Ricardo é dirigente histórico. Eu sei, porque eu comecei por ele, né? As divergências, às vezes, ideológicas, políticas existem, mas de reconhecimento do que o Ricardo é um papel, ele construiu muito dentro da política de Montenegro. Atualmente eu sou um dos vice-presidentes do nosso partido, PP em Montenegro, e, aliás, fiz várias vezes já presidente também, então tenho acompanhado a política, assim, né? O que acontece com os partidos políticos, né? Hoje em dia tem uma descrença nisso aí. As pessoas estão votando nas pessoas, né? Já bem mais antigamente, né? Tipo em democracias mais bem assentadas, tipo americanas, as pessoas votam no partido, né? Questão mais ideológica. Hoje não tem uma ideologia para nada. Não tem mais para nada. Tu disseste que tem que ter ideologia, não tem, não vê. Todos eles roubam, né? Todos eles roubam. E eu sempre digo uma coisa interessante, nós aqui no sul do país ainda temos um dos melhores políticos.
quando acontece coisa de corrupção lá em Brasília, pode ver políticos do Sul, não interessa qual é o partido, a ideologia, né? Dificilmente tem um envolvido, né? Então a gente pode confiar um pouco mais nos nossos políticos. Isso é verdade. É uma coisa muito boa que existe. Então, o que também ocorre muito na política, né? Quer dizer para os amigos aqui, é o voto corporativo, né? O cara diz assim, não, mas eu tenho que votar no deputado de Montenegro. Não, mas esse aqui não vai se eleger, porque esse aqui, eu vou votar, eu sou brigadiano, eu voto no candidato da brigada, né? Vai nos ajudar. Ou o cara é um médico, esse cara vai nos ajudar na Assembleia ou lá, né? Então tem o voto corporativo, que é das corporações. E as pessoas votam nisso aí também. Sim. Né? Tem aquela pessoa também, que é interessante ver assim, ó, tem gente que não interessa, eles votam num deputado do MDB ou do PP, mas para presidente tem que ser o Lula, né? Ou até votam num da esquerda e votam num Bolsonaro, por exemplo. Isso também existe, né? A gente vê uma miscelânea na cabeça das pessoas muito grande, mas por quê? Mas tem 32 partidos no Brasil. É muita coisa. Né, com todas as ideologias, e hoje inventaram a federação ainda, que tu junta os partidos, né, numa só eleição, só que tem que ficar 4 anos coligado depois. Então isso dá uma confusão na cabeça das pessoas que ninguém mais entende nada. Se o político já não entende direito, imagina o povo. Né? Tá, então assim, como é que tu vê essa questão, já que o partido político acaba caindo lá no teu cartório, né? Disputas, porque... Realmente a questão, o Brasil tem um número muito grande de partidos, são 30 hoje partidos no Brasil registrados, mais dezenas em processo de formação, que hoje é mais difícil para criar um partido no Brasil, é mais complicado para atingir o número de eleitores apoiadores para criar um partido, mas isso gera muita dificuldade para o eleitor realmente criar um vínculo com o partido tal. Até porque nós temos muitas nuances, às vezes o partido tal é coligado com o partido A, que está no governo, e depois esse partido A perde o governo e esse mesmo partido coliga com o partido C, que ganhou o governo. Então não há uma fidelidade partidária, então fica difícil para o eleitor então, ter essa fidelidade. E é algo bem complexo realmente, como o Ricardo falou. Os partidos muitas vezes, como ele também relatou, as pessoas não votam em partidos, votam em pessoas, e os partidos, sabendo disso, que as pessoas votam em pessoas, procuram muitas vezes não a pessoa mais qualificada para exercer um cargo por competência, por escolaridade, mas pega aquele puxador de voto que é conhecido na comunidade e sabe que naquela comunidade ele fará muitos votos, vai atingir então uma votação bem relevante, vai ajudar o quociente eleitoral e partidário, e é o que o partido trouxe uma coisa importante, que na realidade assim, o partido político, eu vou fazer uma provocação para ti, assim, ele não quer o bem da nação, ele quer o bem do partido, ele quer o poder do partido, né, primeiro, do que provavelmente fazer o bem. Concorda, não concorda? Não. Sabia, né? Não, é uma questão assim, tem que ser provocado, né? O Maristeu é bom. A fala do Ricardo, eu estava aqui respondendo uma mensagem do trabalho, mas eu lembrei daquele ponto seguinte, que quando eu fiz um elogio para o Ricardo, não é um reconhecimento pelo trabalho, pela história e outra. Ele não é o oportunista do momento na questão partidária. Por exemplo, o Ricardo veio aqui com um terno, cinza, eu acho, né? Quadriculadinho cinza. Ele vai sair daqui, ele não vai trocar de partido. Ele não vai trocar porque um mostrou a língua para ele, desculpem a palavra, ou porque não aceitaram ele, ou porque ele tem mais chance de ganhar em outro partido, isso aquilo. Não. Ideologicamente, eticamente, o Ricardo mantém a sua clareza política. Bom, ele não é o oportunista que fica trocando de partido, como nós vemos que aí o sistema político criou possibilidades, a partir da Constituição, de que as pessoas têm direito à escolha política, religiosa, e aí que é uma chave que possibilitou a proliferação de partidos, igrejas, enfim, congregações, que às vezes a essência é a mesma, mas aí talvez a criação de muitos partidos, mas focando nos partidos políticos, tu cria vários partidos políticos às vezes com interesses muito obscuros, por exemplo, acesso ao fundo partidário, acesso a algumas regalias, algumas isenções, que isso é maléfico. E na essência eles são parecidos ideologicamente, falando no papel,
ou a questão da prática é igual entre um e outro. Então, houve uma tentativa em 2006 de uma pequena reforma política que, com a criação da cláusula de barreira, que impediu e fez alguns partidos se fundirem para atingir a primeira cláusula, que seria de 5%. Depois, em 2013, por aí, não foi? Ou 2014, 15, houve uma outra reforma política que a cada eleição muda algumas questões. Tem a lei eleitoral para cada eleição. Que aí a cada vai alterando. Antes de cada eleição, eles modificam alguma coisa. Exato. Então, por exemplo, hoje já houve uma redução de partidos, porque a cláusula de barreira está apertando, mas aí surgiu as federações. E outra, o tempo eleitoral... Existia um tempo também, sabe, fazer para te ajudar. Existe uma época que tu tinha, para concorrer a uma eleição, tu tinha que estar um ano antes filiado ao partido. Aí, agora, uns 8 anos atrás, ou 4 anos atrás, fizeram, não precisa mais um ano, agora é só meio ano, né? Interesse partidário. E tem a janela partidária. Então, o que aconteceu? Que nós vimos... Você fez essas mudanças eleitorais, né? Isso. Nós vimos em Montenegro, em específico, na véspera da última janela partidária municipal. Era uma agonia de alguns partidos, um corre-corre, filia quem, o Diego vem, o Diego não vai, o Ricardo fica, o Ricardo vai. Enfim, isso acaba se colocando assim, ó, jogando os partidos políticos de um cenário central na eleição, que o partido tem um papel muito importante, mas ele acaba se tornando simplesmente um cabide de interesse. Deixa eu fazer assim. Para mim, a minha visão, a eleição serve ao partido político. É só para isso que serve a eleição. Não é para o povo, não é às vezes para o próprio político, que ele se beneficia do partido, mas quem ganha com a eleição é o partido. É como se fosse assim, é um clube de futebol que ele arregimenta e tal, ele quer o poder pelo poder, porque tem mais verba partidária, porque tem mais poder, é o poder pelo poder. Então, assim, o grande ganhador de uma eleição... Não estou falando de democracia, estou falando de uma eleição do jeito que eu estou vendo o Brasil hoje, que são os partidos políticos. Diego, tu que é o isento aqui, né? Te botei na fria, cara. Bah, Ricardo, o Diego ficou numa mal aqui. Mas não tem não problema. Não é. Então, isso aí faz parte. O Diego nessa situação ali, ele é neutro. É neutro, tá neutro. Te botei numa fria, né, cara? E aí? A questão, realmente, os partidos no Brasil eles têm muito poder, são eles que escolhem quem vai concorrer. Isso. Então, deveria o partido ter mais critério na escolha dos seus candidatos. Alguns trabalham com cursos preparatórios, nós temos ciência disso, para preparar os seus candidatos, que alguns candidatos chegam para concorrer, que é uma questão bem complexa. Uma eleição, muita gente já confunde eleição com gincana. Acho que é só lançar o nome e ver se vai acontecer alguma coisa. E durante a eleição, acaba fazendo coisas erradas, acaba sendo multado, tendo muita dor de cabeça e amarrando as pernas para o futuro por não ter esse preparo partidário. Mas os partidos são fundamentais no Brasil ainda. Hoje há uma discussão também para permitir a candidatura avulsa. Há alguns anos já se pleiteia isso, mas hoje o poder se concentra nos partidos políticos. Porque tem uma verba partidária que impede que o Aristeu mesmo seja multimilionário, ele transforma isso num processo. Tem a capilaridade também do partido. Uma dessas mudanças que sempre se faz uma nova lei, a cada eleição tem uma nova lei eleitoral, certo? Então ali se proclamam algumas mudanças na Câmara e no Senado. O que ocorre? Ali, daqui um pouco, inventaram a federação. Né? Daqui um pouco, inventaram que doações partidárias não podem mais ser feitas, né? por empresas, enfim, e pessoas físicas até 10% do que ele ganha, declarado imposto de renda. Isso criou o fundo partidário, né? O fundo eleitoral. Que foi pior do que... Que são hoje... Então, de 5, 6 bilhões, se não me engano, por aí. Sim. É muito dinheiro. E aquilo ali é um bolo que todo mundo briga. Quem tem mais deputados na Câmara Federal é o partido que mais ganha. Então, hoje está lá o PL, o PT com 600 milhões, PL com 800 por aí, para distribuir essa grana. É muito dinheiro. Muita grana. Então, a cada lei eleitoral, eles se beneficiam bastante. E dizer para vocês também, só que me faltou antes, me veio na memória depois, que o meu partido PP, como outros, o famoso Centrão, eles fazem essa questão
irradiar por todo o país. Por exemplo, o meu partido apoiou o Bolsonaro na última eleição e ficou com 2 ministérios no governo Lula depois. Se venderam. Claro. Ministério dos Esportes, lá o MDB também ficou, trabalhou contra, entendeu? Então tem coisa assim que não é complicado para o eleitor entender isso aí, tá? Quando ele vê isso, ele só pensa sujeira. Por isso que a proliferação de partidos, muitos partidos, já houve redução, mas é uma redução ainda muito incipiente. Se tu pegar o poder de um presidente de um partido político, é muito maior do que o de um governador, do que um administrador. O presidente de um partido político, ele comanda o fundo eleitoral. Ele vai dizer, por exemplo, atualmente, por exemplo, ele vai dizer assim, quanto dinheiro vai lá para o Rio Grande do Sul, lá para os deputados federais, enfim, né, do nosso partido. Ele vai dizer, se ele só vai lá não tem condições de nós ganhar alguma coisa, muito ruim, ele nem manda dinheiro. Né? Exatamente. Eu tenho uma vez. Muito complicado. Eu comparo assim, eu sou colorado, daí contrataram o Ener Valência, o Borré, esses caras que não deram certo. Tá. Mas o Grêmio também, não, tem um monte desses nomes. Aí o que eu faço? O que eu faço como colorado? Eu fico metendo o pau no presidente, mas o empresário que se beneficiou disso aqui passa. Então eu vejo o partido político como um empresário que gera todo o conflito, sai só com a grana, o lado bom, o poder, e deixa na reta, tanto o que foi eleito como o cidadão que votou. Então assim, ele é um baita de um... Eu vou ser provocador para ele, é um baita de um aproveitador. É uma sanguessuga que para mim não precisava existir. O que vocês acham dessa provocação final? Eu vou comentar uma coisa, eu vou comentar um fato político do meu partido, porque todos os partidos têm problemas e confusões, principalmente nesses, desde mensalão para cá, com todo o petrolão, tudo. Meu partido político, uma vez, o Lula, se elegeu em 2002, né? E aí o PP no Rio Grande do Sul, né, não apoiou o Lula. O que aconteceu? A pessoal lá do Nordeste apoiaram muito o Lula, né? Do meu partido, PP, no caso. E aí, o que aconteceu depois? O pessoal do Rio Grande do Sul, revoltado, queria sair do partido, e eles vieram para cá, no Hotel Everest, né? Eram 2 Pedro, um do Mato Grosso e outro lá de Pernambuco, que vieram dar as explicações aqui, o porquê. Nós não podemos fazer nada porque muitos deputados lá, nossos, já têm origem lá também no povo e viu que o Lula ia ganhar, e eles, para não ficar mal lá naquele povo do Nordeste, acabaram apoiando o Lula também. Legal. Sabe o que aconteceu? Logo depois veio o mensalão, os 2 foram presos. Sim. Então, os 2 foram presos, né? Para tu ver, são pessoas vendidas. É o que eu falo dos nossos políticos lá do Sul, são mais honestos, né? E lá para cima tudo corre muito dinheiro, é fundo eleitoral, é fundo partidário, que as pessoas não sabem, que tem o fundo partidário e tem o fundo eleitoral. Deixa eu só te cortar para isso. Eu queria encerrar com o Diego, assim, porque tem uma questão que foi falada de educação eleitoral, educação para ser eleitor, né? Para ser um eleitor consciente. Isso não é uma coisa que a gente podia trabalhar, porque assim, esquecendo que é A, B ou C, que é preparar as pessoas para serem eleitores. Eu não vejo essa preparação hoje. A gente delega isso aí como se delega a educação para a escola, para o professor, a gente delega toda essa preparação que se eu vivo num país democrata, eu tenho que saber o que é democracia e saber como eleger, estabelecer os meus critérios. Então a gente delega demais, o pai delega demais. Então para mim a grande culpa é que os pais não se apropriam, assim como não se apropriam da educação, delega professor e tal. O que tu acha? Concordo, são poucas as famílias que debatem esse tema em casa. Também é bem complicado debater esse assunto com o jovem, normalmente o jovem é muito desinteressado. Agora, no mês passado, uma professora pediu para eu discutir com alunos do ensino fundamental, já próximo ao fim do ensino fundamental, explicar para eles por que algum vereador que é mais votado nem sempre é eleito. E é um assunto que visivelmente não atrai o jovem. Fizemos uma atividade lá com a urna para eles conhecerem a votação. Eles estavam mais querendo brincar com a urna do que realmente aprender a questão de funcionamento dela. É algo muito complexo, mas nós temos iniciativas também na região, como a Câmara Mirim aqui em Montenegro, que leva esse debate, os professores levam esse debate até os alunos, que a Câmara de Vereadores desenvolve em Montenegro, o Cartório é parceiro, desenvolvendo um projeto emprestando urnas eletrônicas,
E é algo muito complexo abordar esse tema com os jovens. Hoje, a política em si tem muito descrédito junto aos jovens. São poucos que realmente manifestam interesse na política e até em fazer o título de eleitor. Nós vemos isso no cartório, que é muito difícil essa interlocução do governo, poder público, com o jovem para poder, digamos, educá-lo ou alertá-lo da importância que é ele exercer o voto consciente. Obrigado. Vou encerrar o programa agora, convido vocês a participar do próximo programa, porque esse é um tema importante, a educação para o voto, né? Tem tudo a ver com as iniciativas que a Justiça Eleitoral tem feito. Te agradeço, Ricardo, te agradeço, Diego, te agradeço, Faustino. Até daqui a pouco. Grande abraço a todos, obrigado.